Jesus, nesta noite, o final desses cultos, onde iniciou sexta-feira, culto de libertação, de cura, de salvação de alma, e eu estou sentindo a tua presença. O Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor batiza com o Espírito Santo. Usa teu servo em tuas mãos. Espírito de Deus, continua com os céus abertos nesta noite. Nós pedimos para a glória do teu nome. Amém. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Eu desejo cumprimentar aos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de grande alegria estar nesta segunda noite aqui na sede, terceira noite nesta cidade, e louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos desta igreja, deste santo ministério. Na pessoa de nosso decano, pastor Agemiro, eu louvo a Deus por esta igreja, por esse santo ministério, a meu amigo pastor Leandro, pelo carinho, pelo convite, pastor presidente desta grande obra. Que Deus continue vos abençoando, aos obreiros, que Deus seja louvado. Quero fazer menção aqui, pastor Pedro, Deus abençoe, nos recebeu com tanto carinho ali. Pastor João Batista, que Deus abençoe. Acho que esqueci de alguns. Que Deus continue abençoando. Meu amigo Jean Carlos está aqui. Deus abençoe, irmão Daniel. Deus abençoe aos servos de Deus. Que Deus seja louvado. Meus irmãos, quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Pegue comigo. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu São João. O capítulo é o capítulo de número 8, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. O capítulo de número 8, eu quero ler os últimos versos, a partir do verso de número 58. Eu trago comigo a saudação de nosso pastor presidente, uma vez mais, pastor Geraldino Silva, ali, da sede das Assembleias de Deus em Guaíba, todos os irmãos, a igreja, o ministério, e quero louvar a Deus pela vida destes jovens que, quando tive aqui a primeira vez, marcaram muito a minha memória e eu carrego cada um no coração. Que Deus abençoe a vida de vocês e esse sentimento de servir a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 58. Diz assim: disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. Assim se retirou. E passando Jesus, viu um homem cego, e cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim, para que manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado a mendigar? E uns diziam: é este.
E outros diziam: parece com ele. E ele mesmo dizia: sou eu. E disseram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eu quero falar nessa noite acerca do homem chamado Jesus. Pode assentar-se, bendizendo ao santo e bendito nome do Senhor. Eu disse ontem aqui e falei que João este é filho de Zebedeu. Ele é irmão de Tiago e é aquele que outrora era discípulo de João Batista e se converte à luz do Evangelho. O tempo e a intimidade o tornam conhecido como discípulo amado. Este João é aquele que pastoreia a igreja de Éfeso, que escreve as cartas pastorais, recebe por intermédio de um anjo a revelação do livro do Apocalipse e escreve o Evangelho. O Evangelho de João guarda isso, 92% do seu conteúdo são exclusividades que Deus entregou a João. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia. Eu vou melhorar. Os demais evangelhos são conhecidos como sinóptico, e a palavra sinóptico quer dizer semelhantes. Foram inspirados nas revelações que Pedro trouxe a João Marcos, e é por isso que eles têm as mesmas características, a mesma estrutura textual. Mas João escreve um evangelho completamente diferente. João, pastor Agemiro, escreve um evangelho com a ideia de trazer clareza, iluminação, revelação, entendimento à igreja. Mas João também está defendendo a deidade de Cristo. Eu disse e volto a dizer, João está defendendo a deidade de Cristo. Afinal de contas, nos dias de João, a igreja enfrentou 3 grandes grupos na região da Ásia Menor. O primeiro grupo era o grupo dos nicolaítas, que tentavam inserir dentro da igreja as ideias e teorias de Nicolau. O segundo grupo era o grupo dos judaizantes, que tentavam colocar a lei de Moisés acima da graça de Deus. E certa oportunidade, Jesus, enfrentando um desses grupos, Jesus disse: vós invalidais a graça de Deus pelas vossas tradições. Mas o terceiro grupo era aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, e o tempo provou que eram mentirosos. Mas diz a Bíblia que a igreja sofreu. E João escreve esse evangelho com esta ideia: desfazer, desmascarar as obras do diabo. Ele prega na sua epístola que para isso o Filho do Homem, ele se manifestou. E João escreve já no capítulo 1, no verso 1, afirmando a eternidade de Jesus. Eu costumo lembrar e dizer, questionava-se em Éfeso e diziam: peraí, como que ele é eterno? Se ele nasceu no Belém, se ele morreu no Calvário, como que alguém que viveu 33 anos poderia ser eterno? E João já no capítulo 1, no verso 1, João está dizendo, ele é e ele é eterno. E ele é eterno porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Questionava-se entre os judeus e diziam: peraí, a igreja de vocês está recheada de gentios, mas a salvação é para os judeus. E João escreve dizendo: é verdade, ele veio, e ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Éfeso, levanta e levanta a tua cabeça. Tu não é qualquer coisa, tu és filho e filho de Deus.
No capítulo 2, eu chamo Jesus de Senhor da criação, porque o mesmo Deus que usou o verbo para criar, é o mesmo Deus que está na festa. E Ele não toca na água, Ele não ministra sobre as águas, Ele não gospe a água, Ele não toca. Tudo o que Ele faz é usar o poder da palavra. Enchei as talhas, levai ao mestre Sala, e depois servi. Para quem não lembra, o texto do capítulo 2 começa com uma frase: é o terceiro dia. Terceiro dia de quê, pregador? De Jesus venceu o diabo em pleno deserto como homem. Grava isso no teu coração. Jesus, repita comigo: Jesus venceu o diabo em pleno deserto como homem. Por favor, homem aqui não é sexo, homem aqui é natureza. Quem lembra o capiroto, ele é audacioso, rapaz. Capiroto não brinca de ser capiroto, não. Capiroto é audacioso, observa. 40 dias de jejum. E quem estava jejuando? Não era Daniel. Não era o pastor Agemiro. Não era o pastor Leandro. Quem estava jejuando era Jesus. Observe a audácia. Jesus jejuando, e o diabo se aproxima dizendo assim: ô Nazareno, você está com fome, rapaz? Você está com fome? Transforma essas pedras em pão. E parece que eu vejo Jesus olhando e dizendo: vou não. Como é que é? Tu não é o Emanuel, tu não é o Filho de Deus. Transforma essas pedras em pão. E parece que eu vejo Jesus olhando e dizendo: eu não despi da minha glória. Eu não desci do meu trono para te vencer como Deus. Eu despi da minha glória, eu desci e desci do meu trono, para te vencer como homem. Como é que é? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Parece que eu vejo Jesus olhando dizendo: lá no século 21, a igreja é a Assembleia de Deus de Uruguaiana. Tem um povo que precisa entender, tem um povo que precisa aprender, tem um povo que precisa se conscientizar que mesmo diante dos desertos, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tentações, é possível vencer. É possível vencer como homem. Deixa eu correr. Capítulo 3, ele é o único filho. Capítulo 4, ele vai dizer à mulher: eu o sou, eu falo contigo. O mesmo Deus que venceu Faraó, cara a cara, olho a olho. O mesmo Deus que sustentou Israel no deserto é o mesmo Deus que está na beira do poço, em busca de uma pecadora. No capítulo 6, ele está batendo no peito e está dizendo: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não tem fome, quem crê em mim não tem sede. No capítulo 5, eu deixei para trás, ele é o Senhor dos esquecidos.
Por que pregador? Porque ele está diante de um paralítico. E aquele homem, tudo que tem para dizer para Jesus é: eu não tenho ninguém. A mulher do fluxo se jogou. O cego de Jericó clamou. O centurião disse: eu não sou digno de estar debaixo do mesmo telhado. Mas aquele homem disse: eu não tenho ninguém. O que é isso, pregador? Ele não conhecia o que era evangelho. Por não conhecer Jesus nem o evangelho, ele está dizendo: não tenho ninguém. Eu estou pregando isso porque numa geração em que os crentes disputam por tribunas, numa geração em que crentes disputam por pregar no altar, numa geração em que tantos cantores disputam para cantar nos maiores congressos, a igreja precisa lembrar: tem alguém que nunca ouviu falar do evangelho. Tem alguém que nunca ouviu acerca da salvação. Eu estou pregando isso e eu preciso lembrar. Tem uma multidão de pessoas que não sabem quem é Jesus. Desde os dias em que o Google nasceu, a pergunta quem é Jesus sempre esteve entre as top. Geralmente no Brasil está sempre entre as top 10. Sabia disso? A pergunta, ou uma das perguntas mais frequentes no Google é: quem é Jesus? E isso não é motivo de nós nos alegrar. É não. Porque essa missão não é do Google. Essa missão não é da Câmara, no Senado. Essa Câmara não é do Poder Legislativo, não. Essa missão não é do Poder Executivo, não. Essa missão é da igreja, é da noiva do Cordeiro. Peraí, se estão perguntando no Google, talvez é porque nós perdemos um pouco da credibilidade. Se estão perguntando no Google, é porque talvez nós paramos de anunciar. Se estão perguntando no Google, é porque talvez nós paramos de falar. Ei, Uruguaiana, o Brasil, o Rio Grande do Sul precisa saber, que ele esteve morto, mas reviveu, ressuscitou ao terceiro dia. Vamos lá no capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo 7, ele sobe numa cadeira e diz em alto e bom som: quem tem sede, vem a mim e beba. Mas é no capítulo 8 que ele vai dizer: antes que Abraão existisse, eu sou. Mas eu quero que você pegue comigo a tua Bíblia. Eu sempre gosto de dizer, o crente ele precisa ter identidade com a sua Bíblia. E eu me preocupo com crentes. E não é porque eu vendo Bíblia não, mas escuta bem isso. Tem crente que diz assim: não, eu tenho essa Bíblia há 30 anos, pastor. Eu tenho essa Bíblia há 20 anos. E há 20 e tantos anos atrás eu estava começando. E o pastor Bengo Lopes me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: mude de Bíblia de ano em ano. Eu disse: como assim? Essa aqui eu tenho tudo anotado. E ele disse: a tua mente é preguiçosa e é escrava. Você não tem que saber
da tua Bíblia. Você que não tem que conhecer a tua Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia. Dá uma olhadinha em João capítulo 8. 2 versos chaves para entender o capítulo é o verso 1 e verso 2. Verso 1 diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os, ensinava. Redobra a tua atenção, porque o capítulo 8 é marcado por ser levado até Jesus uma mulher pega no ato de adultério. O homem não aparece na história, mas tem religiosos com pedra na mão, mirando na mulher. Essa é a história. Mas eu preciso lembrar que a fúria do inferno, que a fúria da religião, que a fúria de todos os opositores da obra de Deus, é que nunca ninguém, guarda isso, nunca ninguém conseguiu pegar Jesus despreparado. Está falando isso porque ele passou a noite no Monte das Oliveiras. E eu abro um parêntese aqui para dizer que ministério também é preparação. Preparação. Como é que é? Se for para cantar, ensaia. Se for para pregar, ore e lê a Bíblia. Ministério também é preparação. Estou falando isso porque, pastor, numa linguagem pentecostal, quando Jesus ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele falou tão carregado de unção, tão carregado de poder, tão carregado da virtude do Espírito, que ninguém conseguiu mirar na mulher sem antes olhar para dentro de si e dizer: opa, peraí, eu não posso. Opa, peraí, eu não posso. Opa, eu também não posso. Ao ponto da sala se esvaziar e Jesus perguntar: mulher, onde estão os teus acusadores? O capítulo 8 é marcado por um dos versos mais conhecidos da Bíblia. Quer ver? Então conhecereis e a verdade vos. Mas o verso que mais mexe comigo é o verso anterior. É o verso 31. Jesus dizendo aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ei, pega isso. Discípulo não é quem toma um banho no dia do batismo. Discípulo não é o camarada que simplesmente vem à igreja todo final de semana. Discípulo não é o camarada que tem uma carteirinha da Assembleia de Deus. Não. Discípulo é o cidadão que vai verão e vem verão, vai inverno e vem inverno, e ele permanece
permanece e permanece na palavra. Ei, eu preciso dizer, tem gente que permanece no cargo, tem gente que permanece na credencial, mas tem gente que permanece na palavra, na palavra, na palavra. Pecado ainda é pecado, mentira ainda é mentira, adultério ainda é adultério. Permanece na palavra. Ele é mais séria. Uma mamãe serecador, uma mamãe dereva cheia. Tem gente que consegue continuar na igreja, mas não teme mais, não vive mais, não guarda mais, não zela mais. O segredo é permanecer na palavra. O capítulo 8 é marcado, como diria um bom gaúcho da fronteira, né? Para quem não sabe, eu nasci em Livramento. É marcado por uma surra de Bíblia de Jesus nos religiosos. Pare para olhar o verso 56. Abraão, vosso pai, exultou-me por ver o meu dia. Viu? E alegrou-se. Nessa hora os religiosos vão à loucura. Diz, como é que é? Abraão viu o teu dia e ainda alegrou-se. Tu não tens 50 anos, como dizes ter visto Abraão. Então Jesus puxa a carteirinha do céu e se apresenta. Jesus vai dizer, em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele. Primeira pergunta, que pedras são essas mesmas que estavam apontadas para a mulher? As mesmas que estavam sentenciando a mulher são as mesmas que estão sendo apontadas para Jesus. Mas pastor Leandro, quem é como Deus? Melhor. Deixa eu te perguntar, quem é como Jesus? Que tem uma multidão com pedra na mão, mas ele não treme a perna, pastora Gemila. Mas ele não corre, pastor João. Ele não busca refúgio, ele não busca esconderijo. Quem é como Jesus? Que tem uma multidão com pedra na mão, mas a única preocupação dele é com o cego da esquina. Eu estou falando isso porque popularizaram uma frase: mataram Jesus. Mas eu preciso lembrar alguém que matar o dono da vida não é bem assim. Matar o dono da vida, o Senhor da vida, não é bem assim. Ele mesmo disse que se rogasse ao Pai, quantos anjos desceriam? Uma miríades. 10.000 anjos. Como é que é? Para quem não lembra, um anjo desceu no arraial dos assírios. Um anjo. E feriu 185.000 soldados. Um anjo. Agora você pode imaginar uma miríade de anjos. Estou falando isso
Porque só mataram Jesus porque ele se entregou à morte, e à morte de cruz. Estou pregando isso porque eu quero ver quem para Jesus quando ele se levanta para abençoar alguém. Eu quero ver quem para. Eu quero ver quem para Jesus quando ele se levanta para honrar alguém. Eu quero ver quem para. Quem para? Eu quero ver quem para. Quem para Jesus quando ele se levanta para exaltar alguém. Ninguém para, ninguém freia, ninguém toca. Tem uma multidão com a pedra na mão, mas ele não se esconde, não busca refúgio, não busca esconderijo. Tem uma multidão com pedra na mão, mas tudo que ele anseia é pelo cego da esquina. Então a Bíblia diz que ele passa no meio deles. Eu vou te provar já já que o capítulo 8 é a continuação do capítulo 9, fica tranquilo. Eu não sei como é que diz a tua versão aí. O verso 1, e passando Jesus, e quando ia, e indo Jesus, e passando Jesus, e Jesus passou, e caminhava Jesus, viu um homem cego e cego de nascença. Quando Jesus viu um homem cego e cego de nascença, pastor Gemiro, o senhor acho que o pastor mais velho entre nós, não se escandalize com o que eu vou dizer, esse guri vai dizer não. Mas eu fico olhando para os discípulos, e eu fico com uma conclusão que vai incomodar alguém, mas eu vou tentar explicar. Todo discípulo com o tempo fica com um parafuso a mais. Pastor João, isso assusta, mas eu vou tentar provar e melhorar isso aí. Mas o tempo deixa o discípulo com parafuso a mais. Ao ponto de alguém olhar e dizer assim, esse não bate bem. Por que, pregador? Porque vai chegar um momento na tua vida, na tua história, que a fé com a razão se choca. Vai chegar um momento na tua vida, na tua história, que você vai ficar como Jairo. Tu ouve os homens ou ouve Jesus? Alguém dizia, está morta, mas ele dizia, está dormindo. Chega um momento na vida do homem que você vai ter que decidir. Tu fica com a voz do advogado ou com a voz de Jesus? Tu fica com a voz do médico ou com a voz de Jesus? Tu fica com a voz do aleluia juiz ou com a voz de Jesus? Você escolhe, porque vai chegar uma hora na tua história que a fé vai se chocar com a razão. Vai. A fé vai dizer assim, ó, põe o pé para fora do barco e anda sobre as águas. Mas a razão vai dizer, se pisar afunda, se pisar perece, se pisar morre. Mas a fé diz assim, se você pisar, ele te sustenta. Tu vai ser o primeiro depois dele a andar sobre as águas. Vai! Chega um momento na vida do homem que a fé e a razão se chocam. Estou falando isso porque se tinha uma multidão com pedra na mão, os discípulos não estavam nem aí. Sabe por quê? Aprenda esse segredo, repita comigo assim, ó, prova. Foi fraco demais, isso é para desanimar. Diga comigo assim, prova. Acostuma. Meu filho, tá vendo essa senhorinha de coque, cabelo branco perto de você aí? Tá vendo esse senhorzinho aí, de cabelinho branco? Não é mais qualquer prova que desvia ele não, meu filho.
Não é mais qualquer prova que dizia ela, não. Ei. Foi tanta prova, foi tanta luta, foi tanta guerra, que hoje alguns deles estão como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Ei, é tanta prova, é tanta luta, que você acaba acostumando e dizendo, no final ele vai me dar vitória, no final ele vai me dar bênção. Prova acostuma. E os discípulos estavam tão acostumados com perseguição, com ameaça, que eles olhavam para o pastor Leandro e disseram assim, não, vamos aproveitar e vamos aprender. Essas lutas têm uma lição. Essa dificuldade tem uma lição. Essa perseguição tem uma lição. Vamos aprender. Quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Isso aqui é natureza adâmica. Na natureza adâmica sempre alguém é culpado. Adão olhou e disse assim, a mulher que tu me deste. Sempre alguém é culpado. Tu pode ir no presídio masculino ou feminino, só tem inocente. Sempre alguém é culpado. Às vezes você põe no gabinete, o camarada já tem 60, 70 anos. E você começa a escutar ele ou ela e ele vai querer culpar a primeira namorada, pastor. Ele vai querer culpar o pai e a mãe pela desgraça da sua vida. Ele vai querer culpar o tio, a tia, o avô, a avó, pela infelicidade da sua história. E às vezes, pastor Leandro, dá uma vontade de dar uma sacudida e dizer, acorda, rapaz, acorda! Tu não depende mais do colo da mãe, nem do colo do pai. Tu não depende mais daquela namorada que se foi. Como é que é, rapaz? Tu não depende mais do amor que partiu. Como é que é? Acorda, ei, acorda. Todo dia o sol nasce e te dá a oportunidade de escrever um novo tempo, de escrever uma nova história. Acorda! Quem pecou? Estes ou seus pais, para que nascesse cego. Olha o que Jesus disse. Nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aprenda um segredo, por favor. Está dando tudo errado aí. Está complicado aí. Está difícil aí. Está difícil. Então deixa eu animar alguém. Se está complicado, se está difícil, é porque tem obra de Deus para acontecer. Tem obra de Deus para acontecer. Deixa eu dizer uma coisa, olhe para o altar, por favor. Vocês que estão aí embaixo e aqui em cima, olhem para o altar, por favor. Porque nem todos esses senhores engravatados que aqui estão nasceram no berço evangélico. Hoje tem uma vida ilibada, hoje tem uma vida consagrada. Esses jovens, essas moças bonitas aqui, nem todos nasceram em berço evangélico, não. Alguma dessas meninas eram bravas, algum rapaz desse era metido a mais homem, era brigão, era briguento. Alguns desses senhores que aqui estão, eram um problema para a família, eram encrenca no bar, puxavam uma faca, achavam que era mais homem que todo mundo quando tomava uma cachaça. Alguns deles eram brigantes. Tinha mulher que está aqui, que quebrava prato, que quebrava panela, que esse homem sofria na mão dela. Mas o que aconteceu, pregador? Foram alcançados pela obra de Deus. Ei, deixa eu perguntar, quantos aqui foram alcançados pela obra de Deus? Hoje você vê essa senhorinha cheirosinha, bonitinha, rapaz. Isso era bravo, era valente.
Esse homem sofria na mão dela. Rapaz, mas a boa notícia é que veio Jesus. Bateu na porta, ela abriu. Ele entrou, botou toda aquela gambazada para correr. Limpou a casa, fez morada. Olá, Maragacé. Quem lembra que hora ele chegou no templo? De manhã. Mas agora ele está vendo o sol se pôr. Ele passou o dia inteiro no templo. E quando ele está vendo o sol se pôr, ele vai dizer assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, disse que a noite era reservada para o descanso dos justos, mas para a perdição dos perdidos. Num tempo em que não havia luz elétrica, a lâmpada era a lamparina de azeite. Jesus está dizendo: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E tendo dito isso, ele disse: enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Na sexta-feira lá eu pedi para desligar a luz, mas aqui é muito trabalho, né? Será que daria, pastor? Dá? Se o senhor disser que dá, será que dá para desligar a luz por 10 segundos? Dá. Se assusta não. Eita. Vai desligar mesmo? Rapaz, fica pertinho ali, meu filho, senão depois tu não acha. Fica pertinho ali, meu filho, senão depois tu não acha. Tá bom assim. Trevas existem, sim ou não? Trevas existem, sim ou não? Liga a luz que eu vou dizer que não. O que existe é a falta de luz. Aonde tem luz não tem lugar para trevas. Aonde tem luz não tem lugar para escuridão. Aonde tem luz tem clareza, tem iluminação, tem revelação, tem entendimento, tem conhecimento. Mas aproveitar. Vou pedir para desligar de novo, pastor. Rapidinho. Desliga aí. Mas fica do lado, meu filho, senão tu perde. Desliga aí. Escuta isso. Você lembra quando você andava perdido? Nas trevas? Quantos de vocês passam por lugares que vocês botam a mão na cabeça e dizem assim: como que eu tinha coragem num lugar desse? Como é que eu tinha coragem de beber isso? Como é que eu tinha coragem de andar com esses camaradas? Fala para mim. Como é que eu pensava? Que futuro era esse? Porque as trevas têm dois poderes. O primeiro é do desconhecido. O segundo é quase igual, é a ignorância. Quem está na treva não tem discernimento. Tu não sabe se vai estar diante de um abismo ou diante de um obstáculo. Ou se está diante de um caminho reto. Não. Nas trevas tu não sabe se tem uma pedra de tropeço ou um trampolim. Nas trevas tu não sabe, tu não discerne. Mas olha o que Jesus fez contigo. Liga a luz, liga a luz, liga a luz.
Olha o que Jesus fez contigo. Liga a luz, liga a luz, liga a luz, liga a luz. Jesus te deu conhecimento, discernimento, visão, iluminação, entendimento. Mas enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A boa notícia é que agora ele diz assim: você é a luz do mundo. E tendo dito isso, vamos lá. E tendo dito isso, e o que ele fez? Pare para pensar comigo. Ele pega um punhado de terra, gospe na terra, e com a terra ele faz o quê? Lodo, barro. É isso mesmo? Você pode imaginar comigo? Está lá Jesus com um punhado de barro na mão, amassando, amassando. E se tem alguém que sabe amassar barro, é ele, sim ou não? Sabe ou não sabe, minha filha? Sabe ou não sabe? Você lembra? Tu era toda mentidinha besta. Você lembra? Arrogante. Aí Jesus pegou você e disse assim, ó: vou te deixar do tamanho que eu quero. Tu era todo metido a machão, brigador, valentão. Foi só Jesus apertar um pouquinho, virou chorão. Tô mentindo? Sabe amassar ou não sabe? E lá está ele amassando o barro. Reclama para ver, meu filho. Reclama para ver. Lá está ele amassando o barro. E enquanto ele está amassando o barro, pastor Leandro, parece que eu vejo ele falando com o Pai. E enquanto ele está falando com o Pai, ele está dizendo assim: faz tanto tempo que a gente fez isso. Da outra vez nós fizemos o boneco inteiro. Mas agora eu só vou fazer o globo ocular do cego. Parece que eu vejo Jesus olhando para o vaso com todo respeito e carinho. Ele olhando e dizendo assim: combina mais olho verde ou castanho? Deixa eu ver. Será que fica bom de azul? Parece que eu vejo, ele faz uma bolota. Ele faz uma outra bolota. E olha o que diz a Bíblia. Ele aplica nos olhos do cego. E ele diz: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes o tinham visto que era cego. Aprenda um segredo. Tem milagre que é para o bastidor. Tem milagre que Deus faz para te preservar. Você não conta e Ele não conta para ninguém. Tem milagre que é no bastidor. Você lembra aquele tempo da prova? Você não tinha dinheiro para comprar um bujão de gás. Você deitou o bujão, orou e o gás durou quase 30 dias. Você lembra desse tempo? Lembra? É, milagre de bastidor. Você lembra? Você lembra? Você orava a Deus e dizia assim: Deus, eu só tenho esse sapato. As irmãs têm vários sapatos, mas tu sabe, eu só tenho esse. E de repente Deus enviou, você lembra?
Milagre de bastidor, minha filha. Você lembra? Você olhava para o teu guarda-roupa e tu não escolhia, tu pegava a única opção. Você lembra, filha? Era milagre de bastidor. Tu não conta isso por vergonha. É mais Remenecanto revachere couve. Mas eu preciso lembrar que tem milagre que é para todo mundo ver. O mamaragachandere garasto evorodo yabagaigui. O yagacere move a serregou. Tem milagre que é para todo mundo ver. Aleluia. Eu não sei se eu contei isso aqui, eu acho que não. Talvez alguém viu algum vídeo na internet, mas eu vou contar isso aqui. Eu tive em janeiro pregando ali nos Estados Unidos e estava menos 16 graus. E tem gente que Jesus cura da loucura, mas tem outros que Jesus só salva. Já percebeu isso, pastor Gemir? Continua louco, mas agora é por Jesus. Tem uns que Jesus liberta, cura e deixa saradinho. Mas tem uns que Jesus só liberta, salva, mas deixa doido igual. E Deus preparou um motorista para mim ali nos Estados Unidos que era assim. Camarada me carregava para todo canto, mas esse tinha parafuso a menos, pastor. Estava menos 16 graus, eu apavorado, e ele dizia assim: vamos para o monte orar, pastor. Primeiro dia eu olhei para ele e disse: está repreendido, rapaz. Mas aí eu fui descobrir, a igreja ia para o monte orar menos 16 graus. Eu me lembro de um domingo que a gente saiu com a neve na canela aqui, ó. E o camarada dizendo: nós vamos para o monte orar. Eu digo: ah, meu filho, não tentai o Senhor vosso Deus. Saí daqui no meio do verão, cheguei lá num frio. E eu estava pregando nessa região de Boston. E aí, final de semana, eu tinha um congresso em Columbus, Ohio. E não tinha voo direto. O voo que tinha era com a opção de eu ir a Orlando. E eu cheguei meio-dia em Orlando. E passei a tarde inteira em Orlando e peguei um voo quase no final da noite, no início da noite para Columbus. Quando eu entrei na fila do voo, pastor, tinha umas 200 pessoas. E a chefe do voo criou problema só comigo. No meio daqueles 200 pessoas, ela olhou para mim, me chamou para um canto, e eu não sou igual a alguns de vocês. Eu não falo nada de inglês, mas nada. É igual a alguns de vocês, é só aquele ok, come on, let's go, everybody. Stop. E algum embromation que a gente arruma, né? Oh, yes. Não, é. E aí? Só que eu confesso que às vezes eu entendo algumas frases, mas tenho dificuldade para formular a frase. E eu estava lá e a mulher começou a falar comigo. E eu entendi, ela disse que eu tinha que pagar $30 pela bagagem de mão. Mas aí eu peguei o bilhete e falei para ela: não, é conexão, eu já paguei. E ela olhou para mim e não quis saber. Ela viu que eu era latino e ela se prevaleceu. E ela disse para mim que se eu não pagasse, ela ia me tirar do voo, ia chamar a segurança, a polícia. Tirar dólar de bolsa de brasileiro é duro. E eu com muita dó abri a carteira, dei aqueles $30 para ela. Ela olhou para mim, me encarou e disse assim: não, no cartão. Eu, sabendo que ela não entendia o português, olhei para ela e disse assim: é o Satanás, né?
Isso é coisa dele, não é possível. Passei o cartão, entrei no voo ligado. Rapaz, arrancar dólar de brasileiro, meu filho, já sai fazendo a conta. 180. E aí entrei ali lutando. Sentei na janela, do lado sentou um casal de americano, jovem, simpático. E eu volto a te dizer, eu não falo, mas eu enrolo. Me deu boa tarde, e eu, para não ficar feio, eu repeti igualzinho. Dei boa tarde para eles. Convenci tanto que a mulher olhou para mim e disse assim: qual o seu nome? Aí eu digo, essa escolinha eu já fiz, né? My name is Tiago. Aí perguntei o nome deles por educação. Falaram uns nomes feios lá. Tá tranquilo. Aí me fizeram uma pergunta que nem orando por revelação dava para entender. Quando me fizeram aquela pergunta, eu já lancei Not Pix English. Pena que está sendo transmitido, senão eu ia contar o que eles falaram. Ela olhou para mim e disse assim, de que país eu era? E eu disse Brasil. Quando eu falei Brasil, ela falou, uou! E lembrou do nosso líder. Eu fiquei assustado. Mulher conhecia tudo da política brasileira. Dentro de um avião nos Estados Unidos. Quando ela falou isso, eu falei para ela, yeah! Aí, ela pegou o Google Tradutor, ele pegou o Google Tradutor e me encheram de perguntas e eu respondia. E estava legal porque parecia um negócio de entrevista. Eu respondia, eles me perguntavam, eu respondia, eles me perguntavam, dali um pouco o voo subiu. Quando o voo subiu, acabou a internet. E eles me faziam pergunta e eu nem orando por revelação dava para entender, não tinha jeito. Tentei falar em espanhol, não dava. E eles queriam conversar, insistiam comigo e eu não sabia o que responder. Aí eu digo, já sei, vou. Eu sempre carrego comigo 2 celulares. Um do celular tinha... Todo lugar que Deus faz algum milagre, geralmente os jovens editam e me mandam. Eu amo esses jovens. Fica a dica. Escuta. Deus tinha uma pasta com vários vídeos de milagre, eu botei para a mulher. Paralítico que anda, gente vomitando enfermidade, câncer que desaparecia, a mulher olhava aqueles vídeos e gritava, uau! Uau! Lá pelo 5º voo, dentro do avião, a mulher disse assim, You Columbus? E eu digo, yes. E ela perguntou o endereço, eu mostrei o cartaz. Ela bateu uma foto, chegamos lá em Columbus. Eu cheguei para o pastor Isaac uma figura. Conheci ele careca, pastor, na noite ele estava cabeludo no culto. Eu digo, não é possível. Ele chegou para mim e disse assim, só o Senhor sabe do meu segredo. Eu descobri, todo mundo sabia do segredo. Mas escuta isso. Cheguei para o pastor Isaac e disse, pastor Isaac, falei de Jesus para um casal dentro do avião e eles me prometeram que amanhã de manhã eles vão no culto. Ele olhou para mim e disse assim, pastor Damascena, em toda a história da nossa igreja, nunca americanos vieram no culto. Não quero lhe desanimar não, mas eles não vêm por causa da língua. Eles não entendem nada, não entendem os louvor, eles não vêm. Eles prometem que fazem visita, mas nunca vieram. Ele viu que eu fiquei entristecido e ele disse para mim assim, mas eu lhe prometo que se eles vierem, eu boto a minha filha, que nasceu aqui, fala melhor inglês do que português, para traduzir para eles. E eu digo, tá certo. Fiquei meio entristecido, orei, descansei. O culto lá começa às 11 da manhã, pastor. Mas 9h30 eles servem um café, parece um hotel, é lindo. 10 da manhã tá os americanos na porta. Olhei para o pastor Isaac e ainda brinquei, disse, é good morning. Ele olhou para mim e disse, é good morning. Naquela noite, naquela manhã,
Eu esqueci que a filha do pastor estava traduzindo e eu preguei naquela batida. Mas de repente a glória de Deus desceu. Quando a glória de Deus desceu, a americana estava banhada em lágrimas e eles choravam. A filha do pastor Isaac me disse depois que a todo momento ela dizia assim: a glória de Deus está aqui, Jesus está aqui. Eu estou falando de uma mulher que nunca tinha entrado numa igreja. Ei, escuta bem isso. Eu fiz o apelo. A primeira pessoa a se jogar aos pés de Jesus foi aquela mulher. Eu tenho 2 mensagens dela no meu Instagram. A primeira foi um dia depois do culto. Ela escreveu dizendo: é a primeira vez na minha vida que eu acordo e o meu corpo não pede álcool. Eu me sinto livre, eu me sinto liberta, eu me sinto transformada. Ei, em abril eu tive lá pregando, ela viu o cartaz e me mandou mensagem. Ela disse assim: eu estou firme com Jesus, não perco um culto. Deus colocou o Senhor dentro daquele avião para mudar a minha história. Estou pregando isso e eu encerro. Porque dentro da igreja alguém dizia assim: como é que Jesus pega um camarada que não sabe formular uma frase em inglês e consegue trazer uma família de americano para a igreja? Nós dominamos o inglês e nunca conseguimos trazer ninguém. E o pastor Isaac me disse isso, e eu disse: Deus ainda pega quem não é, quem não tem, quem não pode, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Eu preciso fazer 2 orações, já vou orar por milagres. Eu vou encerrar a mensagem sem encerrar, me perdoe porque a hora passou. Mas eu preciso perguntar para alguém: o que mexe comigo nesse capítulo 9, pastor, é que no capítulo 9 Jesus é o oleiro por excelência. Sabe por quê? Porque ele pega o vaso, o barro, e torna a dar vida. Eu vou melhorar. Eu vou repetir e vou dizer: no capítulo 9, Jesus é o oleiro por excelência. Porque ele pega o barro e ele torna a dar vida. E eu sei que eu estou pregando para alguém que chegou aqui aos cacos. Eu sei que eu estou pregando para alguém que chegou aqui em pedaços, quebrado, arrebentado. Mas eu vim dizer: o oleiro por excelência está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ele ainda pega o barro e torna a dar vida. Ele ainda pega o barro e torna a dar vida. Eu preciso dizer para alguém: se entrega na mão dele. Entrega na mão dele. Eu preciso orar por alguém que reconhece que a tua história só pode mudar se Deus intervir. Mas eu preciso orar não apenas por alguém que está buscando a cura. A primeira oração, eu quero orar por alguém que está buscando o Senhor. Não. Tu não quer a bênção. Tu quer o abençoador. Não. Tu não quer.
apenas o Deus que sara. Tu que é o Deus que dá vida e vida eterna. Eu preciso orar por alguém que quer fazer uma aliança com esse Deus. O oleiro por excelência está aqui. Mas eu preciso conhecer nessa noite aqueles que querem se colocar como barro na mão do oleiro, se render, se entregar, se humilhar, confessar. Eu preciso orar por alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus como único, suficiente Salvador. E eu quero perguntar aonde está a primeira pessoa. Eu costumo dizer que a primeira pessoa, ela parece que mais corajosa. Porque ela rompe a barreira da vergonha, da timidez, da desconfiança. E ela se identifica dizendo: sou eu, pastor. As demais, naturalmente, elas vêm. Mas aonde está a primeira pessoa? Pastor, eu estou perdido. Pastor, eu me perdi, eu parei, eu desviei, sou eu. Levanta a tua mão que eu quero te conhecer. Aonde está a primeira? Vem. 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 Pode ficar aqui. Oh, aonde está a segunda pessoa? Aonde está a segunda pessoa? Vem, vem. Se está vindo, eu espero. Está vindo ali, pastor Leandro. Eu vou pedir para uma obreira ajudar elas aqui. Vou pedir para uma diaconisa, Cadê a terceira? Cadê o terceiro? É o tempo de Deus para a tua vida. Vem. 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 Se está vindo, eu espero. E tira as feridas. Se tem festa no céu, porque a festa não começou em Uruguaiana, fala para mim. E molda este vaso que tanto quer pra si. O primeiro amor. Aí na galeria, vem descendo, vem, tá vindo, eu espero. Reconheço que sou vaso, mas estou sem valor por causa das cicatrizes da guerra que passou. Mas sei que és o oleiro que molda do teu jeito. Vem. O vaso que eu sou. Vem. Vem. Se preciso me amar, É você. me quebra e me refaz. Jesus te viu. Mas tira as feridas. Vem. E me traga paz. Elevará bagaçando. Pois eu quero ser oleiro, eu quero ser. Tá faltando você, tô O esperando. vaso que lhe apraz. Tá escondido aí em cima? Vem. Eu quero ser. Vem. Vem. Eu vou pedir para a igreja se pôr de pé. Senhor, amar. Tá vindo? Eu espero. Tá vindo? Como um vaso. Cadê os jovens que cantam? Do oleiro.
Mas Jesus te viu. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor. Está aceitando a Jesus? Que coisa linda. Escuta bem isso. Há uma presença de Deus aqui. Aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça está no nosso meio. Seja instrumento de Deus para alguém que está do teu lado agora. Diga para ele: é tempo de se render. Diga para ele: é tempo de se render. Diga para alguém que está do teu lado: por favor, mas põe a mão sobre ele. Diga para ele: não perca a oportunidade de Deus para a tua vida. Ou se ele aceitar, traga ele, traga. Traga, traga, traga. Está vindo aqui. Está vindo aqui, pastor. Aleluia. Lá em cima. Desça. Desça. Está vindo, eu espero. Eu não tenho pressa nesse momento, porque eu acredito que é momentos como esse, pastor Leandro, que eternidades são traçadas e estabelecidas. São momentos como esse que lá na eternidade, pastor Agemiro, serão lembrados. São momentos como esse que o próprio Deus dirá: porque naquele dia confessaste o meu nome, porque naquele dia fizeste uma aliança comigo, porque naquele dia, era domingo, era o último domingo do mês de junho, tu fizeste uma aliança comigo. Eu quero ser, Senhor, o vaso novo. A igreja, levante as suas mãos. Escuta bem isso. Se você pudesse abrir os teus olhos agora espirituais. Tem demônios tentando te amarrar nesse banco. Tem pessoas que estão me ouvindo agora e que sabem que a sua vida não está boa, está ruim. Você sabe que a tua vida não vai nada bem. Você sabe que a tua vida está de mal a pior. Mas esse demônio tenta te amarrar aí. Porque ele sabe que se você tiver foco e fé, ele não vai conseguir parar você. Eu pedi para a igreja levantar as mãos, porque eu acredito que correntes estão sendo quebradas agora. Obreiros, estendam as mãos em direção à igreja. Tem correntes sendo quebradas agora, e eu quero profetizar que aquilo que te amarrava não te amarra mais. Aquilo que te impedia não te impede mais. Aquilo que te afrontava não te afronta mais. Há uma liberdade de Deus. E eu quero pedir: aproveita que Deus está te libertando agora desta opressão e se renda, se entregue. Ei, eu estou esperando você se movimentar da tua cadeira e vir para frente agora, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Se está vindo, eu espero. Se está vindo, eu espero. Lá na galeria, aqui no meio da igreja, tem alguém? Está vindo? Eu espero. Está vindo, eu espero. Está vindo, eu espero. Vem, 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 vem. Tira ele. Vem, minha filha, vem. É o tempo de Deus para a tua vida. Vem. Levar a vaca xandaraê. Aleluia. Pra cadeia quebrar, cadeia quebrar, cadeia quebrar. Pra cadeia quebrar, cadeia quebrar, cadeia quebrar. Escuta isso.
Nós já vamos orar. Mas eu tenho uma intenção e o sentimento no coração de ser profeta nesse lugar. E nós estamos aqui com a frente lotada de pessoas. Mas tem alguém que precisa vir e eu vou insistir uma vez mais. Eu não conheço a tua vida. Permitindo Deus, amanhã à tarde eu estarei em Porto Alegre. Mas a tua vida precisa de uma mudança. Aleluia. Tu pediu para Deus falar contigo. E se você está aos cacos, Ele é o oleiro para resolver. O que você precisa é se colocar na mão dEle. E eu digo, vem. Vem. Porque o homem chamado Jesus está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Ajude quem está descendo, ajude quem está descendo. Ajude estar quem está descendo. Está vindo? Eu espero. Vem, filha. Porque me resgatou. Vem. Ajuda ela. Tanto, tanto, tanto. Ajuda ela aí. Os demônios perderam. Está descendo uma multidão aí? Coisa boa. Filho, quero tanto Coisa boa. enxugar teu pranto, te fazer sorrir. Canta, jovens. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Canta para alguém, diga. Ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. A igreja estende as mãos. Pastor Agemiro, vou pedir para o senhor fazer essa oração. Para quem não está vendo, ele está lá em cima, na galeria, outros estão mais na porta da frente. Tem muitas pessoas aceitando Jesus em lágrima. É coisa de Deus. Pessoas vindo para frente, verdadeiramente, para se reconciliar, para se aliar com esse exército poderoso. E eu sei que Deus já fez a obra na tua vida, e nós vamos orar confirmando que Deus liberta, sara e faz você uma nova criatura. Em nome de Jesus, agora mais uma vez com as mãos bem alto em direção a esse povo. Eterno Deus, Deus de milagre, eu sei que o Senhor nesta noite entrou na vida de cada pessoa que estão aqui aceitando Jesus como Salvador. O Senhor escreveu o seu nome no livro da vida, perdoou os seus pecados, libertou da vida do passado, faz uma vida nova, muda a sua história. Eu creio, Senhor, que estas lágrimas que está sendo derramada, aleluia, não é em vão, é a presença do Espírito Santo. Aleluia! Receba a bênção de Deus, receba a libertação do vício do cigarro, do vício do álcool, da droga, de todo mal, em nome de Jesus. Toda maldição seja quebrada agora, em nome de Jesus.
quebra as correntes que estão aprisionando estas vidas, dê a elas a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. O Senhor libertou, agora completa curando, libertando para a glória do teu nome, aleluia. Meus irmãos, escuta bem isso, permaneça onde você está nesse momento. Pastor Leandro me orientou, e é um pedido: aqueles que estão aceitando Jesus e aqueles que estão se reconciliando, sobe aqui para cima, por favor. Vem depressa. Isso, pastor, eu estou aceitando Jesus, pastor, eu estou reconciliando, sobe aqui para cima, por favor. E eu queria a equipe para anotar os nomes. Pode vir bem para cá. Vem para frente, pode vir, Vem aqui em cima. Todos vocês. Quem está Pastor, aceitando Jesus, quem está reconciliando, vem para cá. Vem para cá para cima, por favor, vem. E uma equipe para pegar o nome. O nosso irmão para que é pegar... cadeirante também está aceitando Jesus. Pastor. Pode colocar, os irmãos peguem o irmão da cadeira ali, coloque aqui em cima também. Aleluia. Você que está se entregando para Jesus, vem. Vem. Pastor, eu estava afastada, mas eu fui tocado. Vem aqui para cima. É que eu tenho timidez. Larga a timidez e vem. Tem muito mais gente, isso. Tem muito mais gente, vem. Ela. Os irmãos que vão pegar também, os nomes. ajuda ela. Nome ajuda ele. Vem. E telefone. Vem. Aleluia. Ajude aqueles. Vem. Oh. Olha quanta gente. Entendi. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos ministrar já. Tem mais alguém? Vem. Agora é a hora. Pastor, eu vim à frente, mas eu tenho vergonha. Vem logo. Isso. Esse trabalho é tão importante, irmãos. É de dar acompanhamento. Jesus disse que a gente tem que dar fruto, e o fruto o quê? Permanecer. Não adianta alguém se emocionar, se entregar e a igreja nunca mais. Não. Nós temos que, como disse o pastor ontem, pegar do pé deles, não é, pastor? Pegar do pé deles, ajuda eles. Tem mais gente aí que veio e está com vergonha. Sobe aqui para cima. Sobe, se o problema sou eu vou para o canto. Sobe para cima. Isso. Nós só vamos orar por milagres. Jesus vai fazer milagres aqui. Vai cantando aí, filha. Canta aquele hino que você cantou lá na sexta. Não vou lembrar. Mais alguém? Você que precisa de um milagre, vai vindo para frente, por favor. Pastor, eu tenho muitas dores. Pastor, eu tenho uma enfermidade. Pastor, eu fui desenganado. Vai vindo. Gastando a minha vida, perdendo
os meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Diga. Soberano em poder. Eita. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Oh, glória. Soberano em poder, ele virá. Aleluia. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando. Só uma pergunta. A primeira pergunta, nós já vamos orar. Mas deixa eu conhecer. É que tem coisas que não tem como esconder. Se tem alguém com muita dor, se revele agora levantando a sua mão. A senhora tem muita dor. Só abre o espaço para ela vir mais para frente. Além dela, quem mais tem muita dor? Vem cá. Obrigado, por favor, me ajude. Às vezes a gente não consegue enxergar todo mundo. A senhora tem muita dor também? Fica aqui do ladinho. A senhora também tem muita dor. Tem 4 pessoas, tem mais alguém? A senhora também tem muita dor? Aonde dói? Coluna? E a senhora? A cabeça? E a senhora? Dor crônica em todo o corpo? O senhor também? Vai fazer quarta-feira em Juí uma ponte de Safena. Está marcado. Tem mais alguém? A senhora teve um AVC, perdeu parte dos movimentos. Do lado esquerdo. Direito? Dói? Vamos orar. Quem mais? Você tem dor também, minha filha? Hã? 6 meses com tosse e ansiedade. Fica aqui pertinho. Essa hora, pastores, é a hora que eu me sinto mais tranquilo. Porque eu nunca curei ninguém. Então para mim é mole. Se eu curasse, eu já saía curando aqui, mas eu não curo ninguém. Aleluia! Mas a boa notícia é que eu descobri quem cura. E já há muitos anos tenho uma amizade com ele. Aleluia! Abra suas mãos. Abra suas mãos. Olha o que Jesus faz. Fibromialgia. Pelo poder do nome de Jesus. Jesus te venceu na cruz do Calvário. Para a medicina não existe cura, mas tem um remédio do céu que entra dentro do corpo desta mulher. E eu peço, põe a tua mão no fígado dela e produz dentro dela esse remédio do céu. Eu digo, esse remédio do céu. Toca, Senhor querido, agora da cabeça à planta dos pés, os ombros, as articulações. E eu digo, unção de milagres começa a produzir dentro dela algo extraordinário. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3, eu digo, sai! Procura
faz o que você não podia fazer. Mamãe e papai xanderê. Solta ela. Eu não quero que ela caia, eu quero que ela seja curada. Sai, sai. Olha para mim. O que você tinha mesmo? Então procura o que você tinha. Toda alergia, todo demônio, toda potestade, todo principado, todo mal que tenta tomar conta do corpo dela, da mente dela, Jesus, o médico sabe fazer ponte de safena, mas o que o Senhor sabe fazer é dar um novo coração. O que o Senhor sabe fazer é limpar artérias. O que o Senhor sabe fazer é fazer milagres instantâneos e extraordinários. Eu ministro a unção de milagres. A cirurgia, ela disse que está marcada. Deus, mas eu já vi, não foi uma vez nem duas vezes. Deus, alguém chegar para operar e o médico dizer, mas não tem nada. Ei, Deus, eu já vi, e eu sei que tu pode fazer na história dessa mulher. Por isso eu ministro a unção de milagres, a unção de milagres, a unção de milagres. Solta o peito dela, solta o coração dela agora. Lepa, coprefarra, peca, rechebre. Se é verdade que ainda tem fogo nas minhas mãos, se é verdade que ainda tem fogo nas minhas mãos, aquece as mãos da tua serva. Tem dores? Não tem mais dores? É a senhora que tinha fibromialgia, é isso? Levanta os braços lá no alto, não tem mais dor? Jesus, ela disse que o derrame atingiu o lado direito dela. Deus,
Eu não tenho, mas tu tens. Eu não posso, mas tu pode. Eu não faço, mas tu fazes. Eu preguei que tu és oleiro por excelência, e tu dá vida onde não tem vida. Ela perdeu, Senhor querido, forças nas articulações, nos músculos. O derrame trouxe prejuízo, Senhor querido, no seu corpo físico. Mas eu sei que o Senhor pode dar meses, anos de qualidade de vida na história desta mulher. O Senhor pode devolver os movimentos a esta mulher. E eu sei que um toque teu é maior do que 1000 fisioterapia. Eu sei que um toque teu é maior e maior do que qualquer tratamento. Eu já vi o Senhor fazer tantas vezes. Faz nesta noite para a glória do teu nome, pelo poder do nome de Jesus. Deus, todo nervo atrofiado, toda perna atrofiada, todo braço, Deus, eu digo em o nome de Jesus de Nazaré, firma as pernas dela agora. E eu digo em nome de Jesus, unção de milagres vem sobre ela. Cinco anos atrofiou a perna. Pelo poder do nome de Jesus. Tu dissestes que tudo é possível ao que crê. Nós ainda cremos. Faz 5 anos, mas nós ainda cremos. Devolva esse pé ao lugar, Jesus. Toca nesses nervos e volta a dar vida para a glória do nome de Jesus. Ele sente dor aonde foi o corte dessa perna, e eu ministro a unção de milagres. Todo mal sai pelo poder do nome de Jesus. Procura a dor. Pastor, ela quer fazer uma cirurgia, ela tem uma bolsa. Abra suas mãos. Jesus, torna a dar qualidade de vida a esta mulher. Ela tem uma bolsa e ela precisa fazer essa cirurgia para retirar a bolsa. Faz com que a bexiga, faz, Senhor querido, com que o sistema urinário dela volte a funcionar perfeitamente. Glorifica o teu nome. Abri um espaço aqui na frente, vem mais para frente agora, por favor. Vem. Tira alguém lá do corredor, vem. Eu aprendi lendo a Bíblia que algumas pessoas provocaram o milagre. O cego clamou, a mulher se jogou. Muitos outros provocaram o milagre. A mulher cananeia, ela incomodou tanto que os discípulos diziam: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Eu vou convidar todos vocês agora para provocar um milagre. Aleluia! Você vai levantar as mãos para o céu e por 3 minutos de adoração você vai dizer: santo, santo, santo. Você vai dizer glória e não vai pedir, você só vai clamar. Eu vou pedir para os obreiros, fiquem atentos, alguém pode cair. Eu vou pedir aos obreiros, fiquem atentos.
porque alguém poderá ser anestesiado. E se abrirá. Ele pleve a serra manjo Nós temos revachei. posto Pelo poder do nome de Jesus. dar-se-vos-á. Eu esperava ouvir um barulhão de quem adora agora, e eu estou vendo alguém ainda muito quieto, muito quieto. Encontrará. Nós cremos, pois tu disseste que se nós clamarmos, tu se manifestará. Nós cremos, pois tu disseste, batei a porta e se abrirá. Clama, clama, clama! Pois tu disseste, desde pedir, dar-se-vos-á. Nós cremos, pois tu disseste. Desceu, minha filha, pega, 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 fogo, 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 fogo. Nós cremos, pois tu disseste que se nós clamarmos, tu se manifestará. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, reacende os corações. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, reacende os corações. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. A tua mão, Se adorarmos, em nome de Deus se Jesus. manifestará. Todos, Se todos. clamarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Todos. Deus se manifestará. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, todo mal, sai! Em nome de Jesus. Se tem fogo nas minhas mãos, queima esse mal, queima, 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 queima. Isso é um sinal de que Jesus está agindo. Correntes caindo, o seu sim. Segura ela aqui, por favor. Isso é um sinal de que Jesus está agindo. Jesus está agindo. Jesus está agindo. Jesus está agindo. Amigo Espírito Santo, se alguém precisa de uma cirurgia, tu é poderoso para começar a operar agora. Tu és poderoso para começar a operar agora. Obreiros, fiquem atentos. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, tu és poderoso para começar a operar agora. Tu és poderoso para começar a operar agora. Deus, quem arranca, Senhor querido, e não precisa de bisturi ao Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, nós concordamos com o milagre nessa criança, nós concordamos com o milagre na vida desse homem, nós concordamos com o milagre na vida dessa mulher. Se alguém precisar vomitar algum tipo de enfermidade, põe uma ânsia dentro dele tão forte que ele não suporte, tão forte dentro dela que ela não suporte. Pelo poder do nome de Jesus, começou. Em nome de Jesus de Nazaré, eu disse em nome de Jesus de Nazaré. Pega tudo que é teu, pega toda a enfermidade e solta ela agora, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Se ela precisa vomitar alguma enfermidade, põe uma ânsia tão forte que ela não suporta, pelo poder do nome de Jesus. Nós estamos clamando ao nome que está acima de todo nome, pelo poder do nome de Jesus. Demônio que está escondido nesse corpo, demônio que está escondido nessa família, solta agora, pelo poder do nome de Jesus, 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 põe pra fora! Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. A glória é toda tua, Jesus. Mas tu está tocando agora. É o rei dos reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo. Ele é fiel. Por toda a minha vida eu vou exaltar. Eu vou adorar e dizer que Ele é santo. Todos. 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 Poder de Deus. Poder, 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 poder. Fogo de Deus aqui. Fogo, 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 fogo. Fogo de Deus. Todo enterro hoje está sendo Fogo. cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa. Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. E laços de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa. Projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. E laços de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Uma irmã aqui, por favor. A mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria agora. E soube que naquele dia passaria o todo-poderoso homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Eu vou pedir para os companheiros obreiros estender as mãos para a igreja. O Deus que faz da estéril mãe de filhos está aqui. O Deus que abre a madre. O Deus que muda a história. O Deus que faz do estéril fértil está aqui. Deus, nós declaramos milagres nos quatro cantos dessa igreja. Pessoas, Senhor, que eu nem os obreiros tocaram, mas o Senhor tocou.
Pessoas, Senhor querido, que nós não ministramos, mas o Senhor ministrou. Eu estou dizendo agora, em nome de Jesus, põe ela para vomitar, não tem problema. Obra de macumbaria, obra de feitiçaria, sai para fora. Sai para fora agora. Põe para fora. Está vomitando, não tem problema. Põe para fora, põe para fora. Põe o poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. Algo extraordinário de Deus está acontecendo agora aqui. Ele preparava vagai demônio que está prendendo essa vida, solta agora, pelo poder do nome de Jesus, 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 tudo que foi pago, tudo que foi pago, tudo que foi pago, tudo que foi pago está sendo desfeito agora, lá na mata, em nome de Jesus, na encruzilhada, sai! Sai! Vamos encerrar. Levanta a tua mão lá no alto. Fecha os teus olhos. Começa a agradecer. Amigo, coloca a virtude do céu na mão de alguém agora. Coloca a unção dos céus na mão de alguém agora. Na mão de alguém agora. Unção de cura. Alguém vai levar unção do céu para dentro da sua casa. Alguém vai abraçar um familiar e vai ser curado. Alguém. Unção de milagres vem sobre as mãos de alguém. Vem sobre as mãos de alguém. Deus que dá dons de cura. Deus que dá dons de cura. O Leplevia sai. Deus que levanta profetas. Deus que dá o dom da cura. Urabagaxandarai. Alguém vai começar a ver o extraordinário acontecer. Ele plebre abara serre vagaie calabrevo sherri me cobre andarai. Urabagaxandarava sherre vagarai. Bahai, eu vi, moça. Aleluia, a tua mão sendo usada para milagres. Ele pleve a rabagabarra, se plevahai, de provia xandarai, de quebria. Ele pleve o de remanjore mi candaraba xandere barrasi. Ele pleve o rebarabaga xandarabra xandarai. Receba a virtude do céu, receba a graça do céu. Agora eu vou te fazer um pedido e vou passar o microfone. Eu quero que você reparta essa bênção com a vida de alguém. Abrace alguém agora. Ministre sobre alguém agora a bênção de Deus. A bênção de Deus. A bênção que não acrescenta dores sobre a vida de alguém. Abrace ela, por favor. Elevarabagaxandarabra serremagarai. Urabandares. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, prestem atenção por um momento. Depois de nós vermos a presença de Deus aqui, de vermos Deus trabalhando, curando e libertando, tem mais alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, que queira o fazer nesse momento, que não é crente,